Fala galerinha, eu sou Barninho Bio e a aula de hoje é uma introdução sobre linkage. E esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de aprender biologia. Para você começar a entender o que é linkage, vamos pela palavra. Olha, linkage quer dizer genes que estão linkados. Genes linkados. Linka genes. Linkage. Fácil. É por isso que linkage é chamado de ligação gênica ou ligação fatorial. Mas quer dizer o que é isso, Barninho? Olha só, gente. Para mostrar o que é linkage, eu vou mostrar aqui um exemplo que é o duplo heterozigoto. Vamos começar aqui, com esse exemplo, que é o exemplo do genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Esse genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ele é heterozigoto para o A e heterozigoto para o B. Por isso que o nome dele é duplo heterozigoto ou dihíbrido. Então vamos começar aqui, gente, com o exemplo do duplo heterozigoto. Eu coloquei aqui duas situações para a gente comparar, para você entender de fato o que é o linkage. Nessa primeira situação, existe uma célula com 4 cromossomos. 2 que vieram do pai e 2 que vieram da mãe. Observe que esse cromossomo aqui, por exemplo, veio do pai e esse daqui veio da mãe. Eles formam um par de homólogos. Já esse cromossomo aqui, digamos, veio do pai e esse daqui veio da mãe. Eles formam outro par de homólogos. Como eu estou trabalhando com o genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, imagine que o gene Azão está localizado nesse cromossomo, enquanto que o Azinho está nesse outro cromossomo homólogo. Observe que o gene Azão está nesse local aqui, nesse tracinho, nesse locus, e o Azinho está nesse outro locus correspondente. Você lembra quando os genes estão em locus correspondentes e atuam na mesma característica? Eles são chamados alelos. Então, o Azão e o Azinho são genes alelos. Observe também que os alelos, eles estão em cromossomos independentes. Então, eles são genes independentes. Agora, imagina que o gene B, ele está nesse outro par de cromossomos. Por exemplo, aqui estaria o Bezão, aqui estaria o Bezinho. Observe que o Bezão, em relação ao Bezinho, também formam um par de alelos e também são independentes. Agora, gente, fique atento, O gene Azão é alelo do Azinho, o Bezão é alelo do Bezinho. Agora, o gene A, em relação ao gene B, eles são genes não alelos. Certo? A segregação independente vai ocorrer aí entre os genes não alelos. Os genes não alelos é que atuam em características diferentes e, nesse caso, estão em cromossomos diferentes. Então, quando os genes estão localizados em cromossomos diferentes, eles são chamados independentes. Na hora da meiose, o Azão pode ir para um lado e o Bezão para o mesmo lado. Ou o Azão pode vir para um lado junto com o Bezinho. Porque o gene A, estando num cromossomo, não está vinculado ao gene B que está em outro cromossomo. Então não existe vinculação gênica. Não existe aqui ligação gênica. Esse exemplo aqui foi descoberto pelo pai da genética, chamado de Gregor Mendel. E ele descobriu isso cruzando as ervilhas. Ele chamou de hibridização em plantas. Bom, então bota aqui, gente. Esse mecanismo foi proposto por Gregor Mendel, o pai da genética. Agora, se você comparar esse exemplo com esse outro exemplo aqui ao lado,
Veja que nesse caso eu coloquei só um par de cromossomos. Nesse caso, esse cromossomo veio do pai e esse cromossomo veio da mãe. Eles formam um par de homólogos. Imagine que o gene azão desse genótipo está aqui agora, ó, gente, nesse locus. Ele está aqui nesse locus, ó, azão. O alelo dele correspondente será independente e estará nesse outro cromossomo, só que numa posição correspondente, num locus correspondente. Vai ser aqui o azinho. Lembre que os alelos, eles são independentes. Agora, nesse caso, esse cromossomo aqui, ele não carrega só um gene. Ele pode carregar centenas ou até mesmo milhares de genes. Então, por exemplo, aqui estaria o gene Bzão e aqui estaria o gene Bzinho, por exemplo. Então, nesse caso, a gente diz que o Azão e o Bzão estão ligados no mesmo cromossomo. Isso é linkage. Então, linkage é quando os genes, ó gente, não alelos, estão ligados. E o que é isso? Estão localizados no mesmo cromossomo. Lembre que a nossa espécie, Homo sapiens, tem mais de 24 mil genes. Porém, nós temos 22 cromossomos autossômicos e 2 sexuais, o X e o Y. Então, nós temos um total de 24 tipos cromossômicos para 24 mil genes. Se fosse fazer uma distribuição equitativa dos genes nos cromossomos, cada cromossomo teria, em média, 1000 genes ligados. Não esquece isso. Aqui eu coloquei 2 genes ligados. O Azão está ligado ao Bzão. Observe que a relação que existe entre segregação independente e entre linkage é que essa relação ocorre entre os genes que são genes não alelos. Não esquece isso, gente. Valeu? Bom, esse caso do linkage não foi descoberto por Gregor Mendel. Foi descoberto anos depois da sua morte por Thomas Morgan. O Thomas Morgan ficou conhecido pelo seu laboratório, que era cheio de moscas, porque suas pesquisas foram desenvolvidas com a Drosophila melanogaster, que é uma mosquinha, aquela mosquinha da banana, a mosquinha das frutas. Então não esquece, galerinha, a segregação independente é o estudo mendeliano da hibridização das ervilhas. O linkage é o estudo de Morgan da hibridização das moscas. Outra coisa que costuma cair muito nas provas de vestibular. Os estudos de Morgan invalidam os estudos de Mendel. Você marcaria o quê? É falso, galera. Os estudos de Morgan complementam os estudos da hereditariedade de Mendel e não invalidam. São princípios diferentes, porém os dois ocorrem no organismo. Um organismo como o nosso, por exemplo, apresenta as duas situações. Boa parte de nossos genes estão em cromossomos diferentes, do primeiro par até o 23º par. Os nossos genes do par número 1 em relação ao número 10, em relação ao par número 15, em relação ao par número 20, são todos independentes. Agora, todos os genes que estão no cromossomo número 9 são ligados. Todos os genes que estão no cromossomo número 10 são ligados. Isso é o linkage. E nas questões de cálculo, Barninho? Nas questões de cálculo, se for segregação independente, você calcula uma característica, calcula a outra e multiplica os resultados. Mas, se for linkage, aí você vai ter que prestar bastante atenção no enunciado, porque ele vai ter que lhe dar alguns dados importantes, como a taxa de recombinantes, que isso você vai aprender nas próximas aulas.